ordem de serviço e checklist. É um procedimento que vai trazer segurança para você que está se tornando um técnico. A ordem de serviço, ela é um documento que nós colocamos os dados pessoais do seu cliente, como nome, CPF, endereço e o telefone, as condições que estão no aparelho, se enquadra já no checklist que está neste mesmo documento, que é, por exemplo, peguei um aparelho e o aparelho não está ligando. O aparelho não está ligando, tudo bem, peguei ele, levei lá para o nosso laboratório, para a nossa bancada, e vimos lá que ele está com problema na bateria. A bateria está descarregada, não está carregando, está com probleminha no conector dock, no conector de carga. Fazemos esse aparelho ligar. E notamos que a câmera tem uma manchinha, tem alguma coisa que não está funcionando na câmera, ou um alto-falante. E transmitimos isso para o nosso cliente. E o nosso cliente fala, não, meu celular não estava assim. Meu celular estava funcionando a câmera, estava funcionando o alto-falante. Mas espera aí, quando o celular chegou para vocês, estava desligado. Que segurança vocês têm em detectar e saber que problema que realmente tem o aparelho? Se o aparelho chegou morto, chegou desligado, não deu para você testar as funções. Simplesmente não pode sair do seu bolso o valor de uma câmera, o valor de um alto-falante, entre outras coisas que podem ter no celular que chegou desligado. Então, neste documento, nós colocamos o estado que o aparelho encontra e, por exemplo, podemos colocar assim, em casos de aparelho que chegam desligados. Não foi possível testar nenhuma função, pois o aparelho não está ligando, impossibilitando o teste das demais funções. Isso documentado, o cliente assinando, você ligando o aparelho, você faz um pente fino, testa as funções dele e caso tenha algum eventual problema, além do que ocasiona ele não ligar, você transmite para o cliente e ele não pode alegar que o aparelho não estava assim, né? Não estava naquela situação. Essa é uma das situações, é uma maneira de você se proteger do cliente que você vai atender, né, sobre os possíveis problemas que ocasionado no aparelho. Também é aplicado aos aparelhos que ligam, só o aparelho está ligando. E você tem que testar todas as funções possíveis dentro do defeito apresentado. Então, por exemplo, chegou um iPhone que o defeito é que não funciona o auricular, não funciona o alto-falante aí da ligação. Você tem que testar ele, lógico, para confirmar se o problema é esse, na frente do cliente, tá? No balcão. Como também você tem que testar as outras funções, já que ele está ligando. Testa microfone, testa os outros alto-falantes, testa o touchscreen, vê se a carcaça não tem nenhum risco, o estado físico do aparelho e coloca isso lá no checklist, como eu estou deixando na área de download aí para vocês fazerem o download, tem aí um modelinho que vocês podem colocar o logotipo de vocês, ou existem alguns sistemas também na internet, alguns gratuitos, outros pagos, de ordem de serviço, que tem os campos de observação. Outra coisa, na hora de dar entrada no aparelho, remova o chip do cliente, todos os acessórios possíveis, deixe somente o aparelho para facilitar a distribuição na bancada dos aparelhos, para não misturar a capinha de um aparelho com o outro. Tudo isso tem que estar marcado na ordem de serviço, aparelho sem chip, aparelho sem carregador, aparelho sem capas, sem acessórios. A condição que se encontra o aparelho, tudo isso é citado na ordem de serviço e no checklist e o cliente assina. O cliente fica com uma via, a assistência técnica, o prestador de serviço, no caso você, fica com a outra via. Isso vai facilitar na hora da manutenção, vai facilitar na hora de passar o orçamento para o seu cliente e vai evitar conflitos na hora de você negociar os trâmites finais com o cliente de vocês. Legal? Então, não deixem de baixar aí o modelo de ordem de serviço. É um processo que acaba sendo um pouco complicado, leva um tempo, mas é melhor levar um tempo na hora que você vai pegar o aparelho do que levar um tempo depois você discutindo, né, com o seu cliente sobre como estava o aparelho na hora que chegou, a sua palavra contra a do cliente. Então é melhor você levar um tempo para fazer um documento bem feito na entrada do aparelho, constando também o e-mail do aparelho, né? Tem que constar o número do e-mail, vocês já viram aí como é que descobre o número do e-mail. Tem que constar também obrigatoriamente o que eu citei no começo dessa aula, que é o CPF do cliente. Quem te garante que esse aparelho não é furtado? E por algum motivo teve alguma fiscalização da polícia e esse aparelho está com você, você não tem de quem que é esse aparelho, o endereço, o CPF do cliente, quem vai responder na justiça, no caso, é você que está com o aparelho. Agora, se você tem um documento comprovado de quem que é o aparelho, se possível, em alguns casos, você pode até tirar a cópia do documento do cliente para você ficar protegido perante a lei na ordem de serviço, caso o aparelho tenha alguma procedência ilegal. Então,
Vamos lá, vamos praticar isso no dia a dia, abrir a ordem de serviço, fazer um checklist muito bem feito, que isso vai evitar problemas na hora de vocês trabalharem. É uma proteção que vocês têm, correto? Vamos aproveitar também esta aula, vamos falar sobre garantia. Garantia e orçamento. A garantia, o que prevê o CDC, que é o Código de Defesa do Consumidor, é 90 dias. Isso está no Código de Defesa do Consumidor. É um caderninho que você deve ter exposto aí, caso você tenha uma loja. Também falando agora aqui de orçamento. Vamos lá. Vocês vão perceber que as telas, as peças que compõem o iPhone são importadas e variam de acordo com o preço do dólar, o custo dela aqui pra gente. Então, por exemplo, passei o preço de uma tela, vamos falar em um exemplo bem simbólico, eu passei o preço de uma tela, vai a R$200, você, no caso, pode ser meu cliente, vamos lá só para dar um exemplo, um preço de R$200. Coloquei lá no papel, certinho na ordem de serviço, e você não aprovou o orçamento. E aí você volta daqui 20 dias e fala, não, ó, você passou R$200, pô, mas o dólar subiu, você fala, pô, essa tela se eu vender R$200 não vai estar cobrindo meus custos ou vai estar fora aí da minha margem de trabalho, né, da minha precificação. Você é obrigado a manter aquele preço se ele está no documento? Muitas pessoas perguntam isso para a gente. Você tem, o que está previsto no CDC, no Código de Defesa do Consumidor, é 10 dias. Dentro dos 10 dias, após você ter passado o orçamento para o seu cliente, você sim é obrigado a manter o mesmo preço que você citou no orçamento. Passando, a partir do 11º dia, você não tem mais obrigação de manter nenhuma percentual e nem o preço que estava naquele momento. Legal? Então, são informações pequenas que vão ser úteis na hora de você negociar e atender os seus clientes.